Alô pessoal, um abraço. Estamos chegando com o TV Hoje Memória. Na história de hoje, vamos falar sobre os libaneses em Patrocínio. Eu vou focalizar uma família, especificamente a família Daura. O Carlos Ibrahim Daura vai ser nosso companheiro aqui na rede hoje. Pois é, nessa edição do TV Hoje Memória, nós vamos contar a história de um patrocinense de origem libanesa, que é o Carlos Ibrahim Daura. A família dele, o pai e a mãe, vieram do Líbano e ele e os irmãos nasceram aqui em Minas Gerais. E ele vai contar um pouco da história dele, da mineirice, da origem libanesa, enfim, o que representou isso para a família e que representa ainda, quais são as coisas que ficaram da cultura libanesa neles, né, no Ibrahim, nos irmãos, nos filhos depois, né? Enfim, é uma história bem bacana que a gente faz questão de contar aqui, que a partir da próxima semana o Carlos Ibrahim será nosso companheiro na rede hoje, né, neste podcast semanal, que vai falar de cultura, de esportes, de política, enfim, vamos falar de muitas coisas com o Carlos Ibrahim Daura aqui. Mas primeiro você vai ficar sabendo quem é o Carlos Ibrahim, né, e essa história que é realmente fantástica. Confira aí, Ibrahim. O prazer é meu, né, Luiz? A gente se conhece há tanto tempo, né? E também eu gostaria de te parabenizar tanto pela iniciativa, né? E também pela sua equipe, né? Não, é óbvio que não estou falando de mim, mas assim a gente assiste seus programas, ouve. É uma honra para a gente estar no meio de pessoas que a gente considera tanto, que a gente são tão significativas para a comunidade, né? E quero te dizer que é um prazer para mim estar do seu lado e à disposição, como você disse, o que a gente puder, né, nesses longos anos de experiência na vida pública, tudo, a gente está disponível para conversar. Ibrahim, primeiro eu vou falar um pouco de você, porque nos próximos programas a gente vai ter discussões sobre música, sobre esporte, sobre cultura, né? Mas você é um descendente de libanês, inclusive o Eustáquio fala nesse programa desse domingo, e você é daqui, mas sua família construiu uma história aqui, né? Sem dúvida. A gente, com muita honra, né, carrega aí no sangue a origem libanesa, tanto do meu pai, né, sua Abrão, quanto da dona Samira, saudosa memória. E parabéns aí pela iniciativa também do Eustáquio, né, de estar fazendo um programa falando, né, da influência dos imigrantes sírios e libaneses, né? Sobretudo aqui a colônia, a grande maioria eram de libaneses, mas tem sírios também. E vieram, como o meu pai dizia, veio para ficar, né, Luiz? Porque tem muita gente que sai da sua terra para outra e vem para ficar próspero e depois ir embora. Nós não, né? Os libaneses, sobretudo, eles costumam vir e realmente se identificam com o lugar que estão e por ali ficam, né? Então é muito prazeroso, é muita honra ser um patrocinense descendente de libanês e mineiro. Pois é, vamos falar disso, né? Você nasceu aqui, foi criado, tem os costumes brasileiros e tal, mas com certeza você pegou alguma coisa da origem de seu pai e de sua mãe, né? Ah, certamente, né? A influência da criação, né? Sobretudo da minha geração, dos pais, ela é muito evidente, né? Muito clara. Então, e o pessoal árabe, de uma forma geral, os libaneses especificamente, os sírios, tem uma relação de família muito, muito forte. São laços familiares assim impressionantes, assim como são e como eles conservam, né, essa sua característica, né, sobretudo de familiar, e como transmitem isso para os filhos, né? Então eu acho que eu costumo dizer que é imensurável assim a satisfação de ter essa criação libanesa misturada com essa criação mineira, né, que toda a minha história, minha vida toda construída no Brasil, obviamente, e um patrocínio especificamente, e de uma forma muito carinhosa mesmo, como mineiro, né? Eu me considero assim um apaixonado, né, eu acho que eu falo que
Deus não podia ter sido mais generoso em me fazer descendente de libanês, mineiro e patrocinense. Agora é o seguinte, você e seu irmão, né, seus irmãos, quais as influências mais fortes assim vocês trouxeram para a vida, para essa mineirice, para né, esse patrocinense que vocês têm arraigado, mas quais as características do libanês assim que você acha assim que herdou do seu pai ou de sua mãe? Eu penso que, sobretudo, a estrutura familiar. A estrutura familiar no Líbano, ela é muito, muito forte, muito... para você ter uma ideia, só um exemplo. Eu parei de fumar com mais de 40 anos sem nunca ter acendido um cigarro na frente do Alberto, meu irmão, que é um ano mais velho que eu. Quer dizer, nunca fumei perto dos meus irmãos, né? Imagina perto do meu pai, né? Da minha mãe. Eu fumava, eu passava mexerica na mão para chegar cheirando mexerica em casa para não perder cigarro. E o respeito pelos pais, pelas mães, beijar a mão do pai, da mãe, beijar os filhos quando deixa na porta da escola. Quer dizer, meus filhos todos de barba, bigode, eu nunca deixei de... Aonde eu estiver, pode ser aonde for, local que for, a gente beija, abraça. E de uma forma muito natural, muito assim, espontânea. Então, essa simbiose familiar que o árabe tem, o libanês tem, ela realmente é uma herança muito forte. O respeito pelos mais velhos, o respeito pelas pessoas de uma forma geral. Quer dizer, é um povo assim... Realmente essa é uma marca muito evidente da cultura libanesa. Oi, Ibrahim, a figura masculina é muito forte na família libanesa, né? Muito, muito forte mesmo. É uma tradição, né? Assim, lá, por exemplo, inclusive irmão mais velho, né? Quando nasce um filho, mas é até interessante, porque você conhece que muito árabe fala Abu, não sei o quê, pai, que significa pai de alguém. O cidadão lá, por exemplo, ele nasce, se ele for o filho mais velho, o pai dele deixa de ter o nome dele para chamar pai do fulano. Ah, tá. Entendeu? E a mãe também deixa, por exemplo, no Líbano, o meu pai deixou de chamar Ibrahim para ser chamado pai do Alberto. Entendeu? Sempre do filho mais velho. E da mesma forma, meu filho mais velho chama Samir, então eu sou conhecido como Abu Samir, pai do Samir. Então é assim, tão forte que a presença masculina no Líbano. E a feminina também, ao contrário de que muita gente acha, a cultura árabe, ela não renega a mulher a segundo plano. Lá existe essa questão cultural do homem ser o responsável da casa, o chefe da casa. Mas eu vou te contar, não tem um chefe da casa que eu conheça no Líbano que não tenha a sua mulher como o seu braço direito, esquerdo, enfim, o seu sustentáculo. Quer dizer, as mulheres são muito respeitadas mesmo. Sobretudo no Líbano, que eu posso dizer. É óbvio que existem fundamentalistas, né, no mundo todo, né? Existe muito muçulmano fundamentalista onde as mulheres são realmente discriminadas. Mas o Líbano, eu acho que é uma grande exceção no meio daquele mar de islâmicos. E o que eu não sei, né? Eu posso estar te apertando aqui, mas, por exemplo, o que da cultura libanesa com a brasileira que você acha que deu certo, assim, que arraigou na família? Eu acho que tudo, né? Por exemplo, todos os nossos, né, eu e meu irmão e minhas duas irmãs, somos, assim, todos nós casados, todos os nossos filhos patrocinenses. Quer dizer, foi uma mistura de tutu com torresmo, e quibe e esfirra que deu muito certo, né? Então, eu acho que outra coisa importante também é a culinária, né? O meu pai falava que se tiver 3 coisas boas no mundo, certamente comer bem é uma delas. E eu acho que a comida libanesa, eu costumo dizer que a comida libanesa e a comida mineira, quer dizer, obviamente eu estou falando pelo meu sangue, pelo meu lugar, né? Mas é um encontro. Mas é um encontro de culturas e de culinária maravilhosa, de sabores, né, maravilhosos. Obviamente que tem comidas fantásticas pelo mundo afora, a gente sabe disso, né? Mas entre elas, com certeza, a comida mineira e a comida libanesa estão presentes de uma forma muito marcante. E agora que a gente está falando hoje do Carlos Ibrahim, né? Carlos Ibrahim Daura, porque depois vamos começar a falar de outras coisas, mais esporte, cultura, né? Política. Mas agora, vocês, né? Quer dizer, você nasceu em Patrocínio e a vida inteira foi muito integrado aqui com a cultura patrocinense, mesmo porque não podia ser diferente, né? E até assim, a gente tem uma relação grande por causa que começou lá atrás com a música, né? Sem dúvida. Vamos dizer, praticamente de andar descalço na rua juntos, né?
Então, eu fui um menino criado como todos os nossos patrocinantes da minha geração. É um menino que a mãe lavava o cotovelo e o joelho com um bombril de tanta tiririca que a gente pegava na rua. É um menino que pulava muro. Pulei muito muro para ver jogo no estádio. Depois fui jogar no estádio, né? Quer dizer, como é que a vida muda, né? Roubar jabuticaba, mano. Muita jabuticaba. Já fui pego em cima de pé de jabuticaba, roubando assim, formando à vontade, assim, mas de uma certa forma. Então, tudo que poderia fazer um menino feliz, eu fui feliz aqui. Como todo menininho de patrocínio, como todo molequinho que andava pelas ruas, que jogava de bolinha de meia e bolinha de gude na rua, que ficava até tarde na Praça Santa Luzia, Honorato Borges, Praça da Matriz, contando casos, e que ia embora morrendo de medo de quando alguém contava um caso de terror. Enfim, tudo isso nós passamos, né? A gente passou. E são saudosas lembranças, né, Luiz? Assim, uma infância muito, muito feliz mesmo. E como, inclusive, um amigo nosso, né, comum, que é o Zé Maria, ele fala muito sobre as crianças, né, que são criadas em apartamento. Nós aqui não tivemos isso, né? Quer dizer, hoje já há um medo maior das coisas acontecerem, mas no nosso tempo a gente não tinha isso, né? Não tinha muito... a gente nem sabia, mas não tinha muita opção de diversão, mas tinha a bola, tinha o campo de futebol, tinha o que você está dizendo, né? O roubo da jabuticaba, que não é um roubo, o meninada pulava com um jeito de adquirir a jabuticaba de uma forma que não é oficial, né? Não está nos livros. Né? Então, assim, a gente não foi menino de apartamento. Não, com certeza não. Eu acho também, Luiz, assim, as coisas que nos faziam felizes eram muito mais simples, né, do que o que fazer hoje uma criança feliz. E essa integração que a gente tinha, porque o mundo era muito menos problemático, né, vamos dizer assim. A gente brincava na rua, eu sou daquele tempo ainda, que você também depois do jantar, as famílias sentavam, punha a cadeira no passeio, ficava lá os adultos conversando e as crianças brincando na porta. Mesmo porque não tinha nem televisão. Graças a Deus não tinha, nós fomos criados sem isso, né? Porque hoje a gente foi uma geração privilegiada, porque hoje a gente pode, porque essas crianças de hoje, esses jovens de hoje, não podem avaliar as coisas como nós podemos, né? Porque a gente viveu as duas. A gente viveu as duas fases, né, da vida, e a gente sabe muito bem. E não é saudosismo quando a gente fala, né? Aquele tempo era melhor, aquele tempo era bom. Não é saudosismo, é a pura realidade, né, Luiz? Os nossos problemas eram muito menores. O que nos faziam felizes eram coisas muito mais simples, né? Enfim, e o mundo, a gente dividia mais as coisas do mundo, né? Hoje as crianças são crescidas muito para dentro delas mesmas, né, com essa evolução tecnológica, né? Então, o mundo ficou muito menor, óbvio. Você está hoje com um celular, você conversa em Beirute, você conversa em Amsterdã, você conversa no mundo inteiro vendo a imagem da pessoa que você está falando. Quer dizer, tem coisa boa? Claro que tem. Claro que muita coisa mudou para melhor no mundo. Mas, assim, eu acho que aquele período que a gente viveu com relação ao nível de felicidade, ele é incomparável. Pois é, agora nós vamos dar uma pausa hoje, né? Esse foi o primeiro programa, mas depois a gente vai voltar a falar de outras coisas, né? Aí nós vamos entrar na cultura, no esporte, na política, enfim, tudo geral dos anos 70 e 80. Eu te agradeço, Ibrahim, por estar conosco aqui, porque essa é uma forma da gente fazer um resgate de patrocínio e de Minas e do Brasil, dos anos 70, 80, de uma forma bem natural e bem gostosa, né? Sem dúvida, Luiz. Como eu te disse, é uma honra para mim fazer parte dessa equipe, né? Fazer parte desse trabalho, que eu gostaria até de parabenizá-lo pela ideia. Eu ouvi domingo passado o seu programa da Roda Viva na rádio hoje. Achei encantador o Eustáquio falar daquela visita do Juscelino Kubitschek a patrocínio, né? O Tchãozinho falando dos bailes, saudosos bailes do Catiguá. Quer dizer, é muito bom a gente resgatar, né, como você mesmo disse, um período da nossa história que eu acho que é recente, né? É passado, mas é recente, e que acho que ajuda. Porque quando você rememora o passado, você dá perspectivas a quem está ouvindo de construir um futuro, né? Eu acho que um ditado
antigo, mas é muito verdadeiro. Um povo que não tem história, que não tem memória, que não tem passado, certamente não tem presente e não terá futuro. Pois é, bacana, né? Essa história do Carlos Ibrahim Daura, da família dele, da família libanesa. A gente agradece a você e não esqueça de se inscrever, de acionar o sininho, de compartilhar esse material e também de dar um like, porque isso é muito importante para nós e não custa nada para você. Um abraço, obrigado e até a nossa próxima edição. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Em móveis, colchões e estofados, prazos e preços imbatíveis. Todo estoque em 10 vezes. Entrada mais nova e no preço de tabela ou à vista com desconto especial. Lojas Reon. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000. No Colégio Atenas, trabalhamos na formação de pessoas conscientes de seu papel na sociedade, éticos, morais, sociais e religiosos, valores que nos dão a consciência do que somos e do que queremos ser. Posto Econômico, o posto pé quente da cidade, está com mais uma promoção que são prêmios incríveis até dezembro, 1 por mês. E ao final da promoção, uma moto Honda 0 km. A cada abastecimento de R$50 em gasolina ou etanol ou R$100 em diesel, você já garante seu cupom. Posto Econômico, o único que realiza um show de prêmios para você.